Olá, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Hoje eu vou mostrar como é que eu fiz essas flores aqui nesses vasinhos de garrafa PET. Gente, dá até vergonha de mostrar fazendo essas flores, né? Porque é algo bem assim, eu não sei pintar, mas a Silene Cactus, lá do canal Silene Cactus, ela pediu que eu mostrasse como que eu fiz, né? Então, já que ela teve interesse em saber como eu fiz, eu vou mostrar aqui. Quem interessar também, é algo bem básico. E como eu não tenho tinta, gente, eu não trabalho com essas coisas, eu não tenho pincel. Então, vou no improviso aqui. Essas tintas, eu uso tinta de parede mesmo, mas a tinta ideal é a tinta PVA para artesanato. Mas eu não tenho, então eu coloco o corante, o pigmento aí para tinta e aí eu faço a decoração, né? O importante aí é o capricho. Plantar na garrafa PET normal, sem pintar, não fica muito bonito. Então, eu vou mostrar como fazer uma decoração com pouquíssima tinta. Aqui eu estou usando uma tinta vermelha, que é uma tinta branca que eu coloquei pigmento vermelho. Eu tenho uma tinta branca também, né? Então, vai ser só essas duas cores. A verde é para fazer as folhinhas. Então, basicamente, são duas cores para fazer a flor, né? E naquela azul eu usei o azul e o branco. E aqui hoje eu vou usar o vermelho e o branco, porque os meus vasinhos, eu quero fazer uma flor que não fica muito fora do tom. Eu quero fazer algo mais básico, assim, eu não quero destacar, né? Então, eu vou utilizar o mesmo tom. E aqui, gente, eu vou passar um fundo, porque para caso vocês façam aí em um vasinho de cerâmica, então para vocês verem que tem que primeiro passar um fundo, mas como a minha garrafa meu vasinho aqui já está com a cor que eu quero de fundo, eu nem precisaria estar fazendo isso. Mas eu vou fazer aqui só para vocês verem, ó. Primeiro passa um fundo, o qual que vocês queiram aí que seja o fundo mais escuro, para depois fazer a rosa. Mas depois eu vou mostrar uma outra forma aqui também, caso vocês tenham aí o vasinho já com a cor que vocês queiram que fique, então não precisa passar esse fundo. Eu vou passar um branco aqui, gente, só para poder ficar da cor da base aqui, porque eu não quero que muda muito aqui. Então, só coloquei esse fundo aqui mesmo para ficar porque a gente tem que trabalhar com a tinta fresca, não pode esperar secar, senão fica marcado. Então, por isso que eu passei. Mas se essa base minha tivesse com a tinta fresca, eu já poderia fazer direto aqui, utilizando apenas a tinta vermelha, para esse primeiro passo, como vocês verão depois, quando eu passar para outra. E aí, depois que fica pronto, né, a gente pega um papelzinho para ficar limpando o pincel, não precisa ficar lavando. Aí, agora eu vou desenhar. Tudo à mão livre, gente. Aí eu desenho aqui uma lua minguante. Vou falar em nome de lua aqui para vocês decorar aqui, fica mais fácil. Eu faço uma lua minguante de barriga para cima. Aí depois eu faço uma lua bem gordona, bem uma lua grávida, ó. Vou pegar aqui em cima, vou descer com a lua bastante, ó. Ela ficou bem barriguda. E assim eu já tô começando a formar aqui a minha flor. E aí, eu tô sem pincel, né? Eu só tenho esse pincel zero aqui, que é de cerda macia. Para essa tinta tem que ser de cerda macia. Mas os pincéis que eu tenho é para tinta de tecido, para pintar em tecido. Então, são diferentes. Por isso que eu tô usando esse aqui. Mas se eu tivesse usando um pincel largo, cerda macia, ficaria melhor. Para fechar o círculo, faço a lua virada para baixo. E aí fica assim, pode fazer um círculo, né? Eu tô fazendo de metade em metade para vocês entenderem, mas você pode fazer um círculo direto e depois puxar a lua aqui embaixo para fazer como se fosse um copinho, dá para perceber que é tipo um copinho. Aí eu vou pegando, vou fazer as pétalas. Lembrando que se eu tivesse com pincel largo, eu faria isso aqui já de uma vez. Era só dar as pinceladas e já cortando. O que você tem que observar é que todas as pétalas que forem fazendo, ela tem que finalizar aqui nesse copinho. Ela pode ficar larga em cima, mas quando chegar aqui, ó, tem que finalizar bem rente. Não pode, tem que vir sempre fazendo curvinha como uma lua.
para poder dar certo, senão não dá certo. Então, vocês verem que eu alargo aqui a pétala e depois eu dou uma curvinha para ela poder chegar fininha lá no copinho, que o copinho que vai ser a parte do meio da flor. Aí eu vou fazendo aqui quantas pétalas eu quiser. Geralmente eu gosto de fazer 5, né? Mas aqui tô fazendo elas fininhas e depois na hora que eu for terminar, eu vejo se eu deixo esse monte ou se eu deixo só umas 5. Mas acho que dá para deixar todas aqui. Então é só ir fazendo, quanto mais faz as pétalas mais alargadas, mais fica bonita. Mas aqui eu vou mostrando aqui, desenhando, porque aí fica mais fácil também de vocês entenderem, que muitas vezes quem não tem costume de pegar aí no pincel não vai saber dar aquelas pinceladas, fazendo a curvinha, né? Então, por aqui você já consegue ver aí o que eu estou fazendo mais nitidamente. E depois é só colorir as pétalas. Aqui eu tô marcando aqui para saber onde que aqui em cima também, né, tem que completar, fazer pétalas. Tô marcando aqui só para vocês terem uma ideia. E aí fazer aquela esfumado. Por isso que é preciso estar com a tinta fresca. Então eu estou esfumando aqui e eu consigo perceber aí a divisão das pétalas. Não precisa ficar com a divisão muito marcada, mas você precisa perceber onde que está a divisão aí, que a tinta fica um pouquinho mais escura. Então, para fazer essa flor, basta trabalhar luz e sombra. A sombra a gente trabalha com a tinta vermelha e a luz com a tinta branca. Mas, para quem sabe pintar, usa várias cores para pintar uma rosa, por exemplo, usa várias cores, mas eu não tenho muita paciência não, a gente, ainda mais para algo assim que não vai durar tanto tempo, né, que vai ficar tomando sol e chuva. Em panos de prato eu pintava assim, eu usava bastante cores, mas aqui eu tô fazendo só mesmo para, né, para dar um charmezinho a mais aqui nesta vaso de garrafa PET, que é tão básico. E aqui eu colori aqui de mais escuro, né? Se eu tivesse um vinho, era hora de usar ele nesse copinho para dar aquela sensação de profundidade. E aí agora é fazer a luz, utilizando a tinta branca. Se esse pincel real não dá para fazer isso de boa, gente, ele é muito ruim mesmo, porque o pincel teria que ser um pouquinho mais largo, porque aí uma pincelada já faria um acabamento perfeito. Então, como ele é um pincel zero, é um pincel só de fazer coisas fininhas, não fica bom não, mas eu acho que vocês vão conseguir entender o que eu estou fazendo, porque é muito simples, muito básico, sem gastar muita tinta e dá para ficar bem bonitinho. Eu amei o resultado depois que fica aí as florzinhas, né? Inclusive a Silene gostou, se ela não tivesse gostado, ela não teria pedido para eu falar, mostrar como eu fiz. Eu acho tão bonito, gente, os vasinhos que as pessoas fazem aí com pintura. Dá um charme, né? Uma sensação aí de ternura. Então eu gosto muito. Às vezes me encanta mais do que um vaso bonito aí já comprado pronto. Eu acho muito lindo essas coisas assim feitas artesanalmente. E eu gostaria de aprender a pintar, mas meu problema é a ansiedade, falta de paciência. A gente tem que ter aquele monte de pincel, um para cada coisa, né? E aí é muita tinta, então acaba que se a gente não usar a tinta, ela acaba estragando. Então teria que ser algo que fosse com frequência. Como eu faço isso só de vez em quando, então não vale eu comprar uma tinta aí e depois demorar a utilizar. Mas eu acho muito lindo aí ver o trabalho de vocês que pintam bem. Eu conheço várias pessoas aqui na plataforma que faz pinturas incríveis, que parece mesmo uma decopagem, gente, tão lindo. Mas eu tô longe de chegar perto dessa pessoa, porque eu não tenho muita, assim, habilidade para isso não. Mas, como eu disse, no tecido, eu já conserto daqui, estraga dali, acabo chegando a um ponto que eu consigo, dá para fazer alguma coisa, né? E aqui, ó, só luz também, e aí eu vou puxando, a gente vai puxando para o meio, porém sem deixar tapar
a cor mais escura, porque sem a cor mais escura vai virar um borrão e não vai parecer uma flor. Então, a gente precisa ver a luz e a sombra ao mesmo tempo, né? Aí aqui no copinho, ó, passando a tinta branca para poder formar as pétalas do meio. Então, assim, se fosse com pincel largo, era dar uma pincelada para um lado, outra pincelada para o outro, já largada, que já formaria as pétalas direitinho. Mas dá para quebrar um galho aqui mesmo e tá tudo certo. O importante é a gente colocar a imaginação aí para funcionar. Cada um faz da sua maneira. E a gente vai fazendo e vai percebendo, vai olhando, vai percebendo onde que tem que colocar mais sombra, onde que tem que colocar mais luz. Se tiver luz demais, a gente desmancha com a tinta mais escura, né? No caso aqui é vermelha. E se tiver branco demais, a gente dá uma coloridinha mais aí. Pode esperar secar um pouquinho. E agora eu vou fazer aquelas pintinhas do miolinho. Eu não tenho tinta amarela, vou pegar aqui umas gotinhas de pigmento amarelo. E aí eu misturo com um pouquinho de tinta branca, vou dando umas batidinhas aqui, ó. Como eu falei antes, esse miolo aí, se eu tivesse tinta vinho, seria o ideal. Que aí dava a sensação de mais profundidade, principalmente agora na hora de colocar estas pintinhas assim, ó. Os pistilozinhos, os pólen da flor, daria mais sensação aí de profundidade. Mas não tem, né? Vai desse jeito mesmo. E aí, a gente vai divertindo, fazendo. Aí eu coloco umas luzes também. Em cima do amarelo, eu faço umas pintinhas de branco para dar também uma luz e dar uma sensação 3D. Agora eu vou fazer a folha. Também é bem simples. As folhas também a gente pode usar várias cores. Pode usar o verde, o amarelo, o que quiser. Mas eu vou usar aqui só o verde e o branco, né? Como eu tô trabalhando só com duas cores de tinta, que é a que eu tenho. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Mas o jeito de fazer é a mesma coisa. E aí, faço uma divisão no meio. Uma parte eu vou deixar mais clara. Como eu falei antes, a gente trabalha na pintura, a gente trabalha... Eu não sou pintora, gente, mas eu sei que a gente trabalha luz e sombra para dar uma sensação aí para dar um volume aí na pintura. E aí, embaixo, né, que a gente imagina que o que tá embaixo tá mais assombreado. O que tá em cima tá com mais luz. Então, por isso que eu coloco aqui um pouquinho mais de branco na parte de cima da folha. E aí é só esfumar. E depois com a tinta só verde, vou fazendo aí os veios aí, não sei como é que chama, né? Das folhas, aqueles risquinhos, né? Que passa o esqueleto da folha. E aí é bem simples. A gente faz as folhas também da maneira que a gente quiser. Eu não é uma flor, essa flor não é exatamente uma rosa, então as folhas também não precisam ser folhas de rosa, é apenas uma pintura aleatoriamente para poder ficar mais fofinho aqui essas minhas taças, feita de garrafa PET, feita de garrafa do refrigerante laranja. E aí a parte de baixo eu usei um copinho que vem com mousse, um mousse que a gente compra no mercado, vem aqueles copinhos, eu aproveitei e utilizei. Aí eu vou fazendo assim para poder dar um movimento nas folhas, mas se você quiser colocar só ela verde também, tá tudo certo. Você pode pegar uma tinta mais escura, passar um risquinho ao meio da folha, e assim você vai fazendo aí aquele esqueleto. Prontinho, eu terminei aqui. Agora eu vou fazer uns rabiscos. Ó, só puxo, faz uma voltinha que eu acho que dá um charme também, esses rabisco, arabesco, né? Falo rabisco, arabesco, tanto faz. Aí vou utilizando aqui perto das folhas, depois eu posso acrescentar mais folhas também, mas já deu para vocês verem aí, né? Como que faz. Depois eu vou acrescentar mais folhas aqui. Agora eu vou fazer um botãozinho para não ficar sozinha essa flor. Aí eu faço um círculo, né? Você pode fazer uma lua embaixo e outra virada, que aí já forma um círculo. Faz a lua grávida, a lua minguante grávida para baixo. Aqui eu vou só puxar para vocês verem que pode fazer de qualquer jeito, precisa desenhar
Então, eu tô só puxando aquela parte que eu fiz, que eu falei a lua grávida para baixo, puxando ela, crescendo ela para baixo. Então, é só puxar a tinta que já faz. Só o fato de acompanhar o círculo em cima já dá uma sensação aí de que é um copinho. E agora eu vou trabalhando as luzes e vai ficar bem mais parecido aí com... Vai ficar parecendo um botãozinho aí de rosa. Então, é só a sombra e a luz já dá uma sensação aí de 3D. E aí eu vou puxando aqui umas pro meio, mais uma luz aqui no meio, né, para demonstrar aí uma pétala que está quase abrindo. Então é só partir aqui no meio, já formou aí o botãozinho. Já ficou aí bem fofo. E agora eu vou pegar uma tinta verde, saindo aqui dessa folha e chegar até o botão para dar o acabamento aqui. Vocês verem que eu fiz mais folhas, né? Eu fiz umas folhas maiores aqui. Então, não obedeci nenhum padrão. Fui fazendo as folhas aleatoriamente. Folhas diferentes de folhas de rosa. E o resultado vocês verão que vai ficar bem bonito essas taças coloridas. Aí, fazer mais uma folhinha. Sem segredo nenhum, ó. Colorir o fundo e depois do fundo verde, colocando aí a tinta branca. E aí é só esfumando para poder, quanto mais dá uma esfumada, mais perfeita vai ficando, mas isso também depende muito do pincel que esteja usando, não é o meu caso aqui, né? Então, por isso que eu estou fazendo assim, bem de leve, para poder dar mais certo. Aqui eu vou fazer a outra, eu já terminei, então vou usar essa outra aqui para vocês verem como que dá para fazer de todo jeito. Essa primeira eu fiz fazendo um fundo, e essa aqui eu já vou apenas desenhar, eu já vou começar desenhando, porque o fundo já está de acordo com o que eu quero. Então, desenhei lá uma lua minguante, e aí eu vou desenhar uma lua grandona embaixo e fechar em cima com a lua virada, ó. Então, eu poderia fazer direto com um círculo, mas eu prefiro fazer assim, porque dá para vocês entenderem melhor. Aqui a parte do círculo eu vou colorindo com a tinta escura. E aqui eu deixo assim, porque depois eu vou trabalhar com ela, com a luz, eu vou descendo e já vou conseguindo aí fazer a parte do miolo da flor. Aí eu vou desenhar aqui as pétalas, né? Isso aqui eu já mostrei antes, que o mais importante aqui é finalizar com pouca espessura embaixo. Tudo que for fazendo tem que terminar em nada lá no finalzinho, ó. Chego bem fininho mesmo, obedecendo aí a linha do miolo. Então, sempre que fizer a pétala, pode fazer larga em cima, mas na hora que estiver chegando próximo ao miolo, tem que obedecer aí a linha. Não pode fazer sem curva, que senão não dá certo. É a mesma coisa que eu fiz, vou fazer aqui de novo, só para vocês verem que mesmo a gente fazendo a mão livre, é possível fazer, na mente, a gente conseguir fazer uma flor parecida. É muito difícil, qualquer artesanato é difícil a gente fazer igual, mesmo a gente tendo um molde. Gente, imagina sem molde, fazendo sem desenho, a mão livre. Então, é bem difícil fazer igual, mas não é impossível fazer parecido. Vocês vão ver que quando terminar essa aqui, vai ter detalhes diferentes, mas ao olhar assim, rapidamente vocês vão perceber que vai estar bem parecida. Aqui eu já terminei de desenhar, né? Agora eu vou fazendo a luz. Vocês podem ver que eu não pus tinta aqui no miolo. Eu pus a luz e agora eu vou descer esfumando para a tinta não ficar tão branca aqui nessa parte do miolo. Mas eu quero que ela sobressaia mais clara para ela poder ficar mais aparente aí. E aí eu vou fazendo das pétalas também. Aqui eu vou cortar, vou terminar de esfumar. Tô utilizando aqui, tentando aqui com o pincel mais largo, mas esse pincel, gente, ele é muito duro, é um pincel, ele fica arranhando, porque é um pincel para tecido, ó, mas
Vocês podem perceber que com o pincel largo a gente já faz a pétala já inteira, ó, de uma vez, dá uma passada e já faz. Mas nesse caso aqui não tá dando certo por causa do pincel, ele não tem movimento. Pincel para tinta PVA, ele precisa de ter movimento na cerda para poder dar certo, senão não dá, gente. Quando vocês forem comprar pincel para pintura, aí vocês observem para quê. Se for para tecido é um tipo, e se for para outro tipo de pintura é outro tipo de pincel, que é o utilizado de cerda macia. O pincel para tecido, a gente compra ele grande, a gente ainda corta ele para ele ficar mais durinho ainda, então por isso que esse meu aqui tá difícil fazer essas coisas. E aqui em cima, olha só, fazendo aí as pequenas pétalas, utilizando apenas o branco. Fazendo dessa forma aqui, já com fundo seco, fica até mais fácil para poder trabalhar com a tinta da flor. Porque a primeira eu coloquei um fundo, né, para mostrar para vocês que é preciso fazer um fundo antes, para poder trabalhar a flor em cima. Mas no caso aqui, já tava, o fundo já era a cor que eu quero. No primeiro também era, mas eu queria só mostrar mesmo que é necessário fazer um fundo. Mas aí aqui já tá o fundo rosa, né, que eu queria. Então, é só mesmo trabalhar aí com as pétalas da flor. Aqui ela vai parecendo apenas um borrão, mas a partir do momento que ela vai secando, o branco vai sobressaindo, então vai dando para perceber mais a flor. Aí agora eu vou fazer uma flor, uma pétala aqui saindo pelo meio, a outra eu fiz saindo na lateral, mas aqui propositalmente eu vou fazer assim para vocês verem que dá para mudar, fazer da forma que quiser. E se eu quisesse fazer a flor dupla, eu ia cortar mais pétalas por cima, sobrepondo essas que eu fiz antes, da mesma forma, largando em cima e finalizando embaixo bem fininho. Então, aqui é só esfumar para baixo, ó, já terminei. Agora a gente ficou assim, né? Não mostrei fazendo folha, porque eu já tinha feito antes. O botão aqui ficou um pouquinho mais grossinho. Essa última ficou com a rosa um pouquinho maior, mas os traços vocês podem ver que ficaram todos iguais. E eu achei que ficou muito bonito fazendo assim com o mesmo tom. A azul também ficou bonita, mas eu gostei mais da rosa, que ela combinou mais com a base. E eu espero que você também tenha gostado desse passo a passo. Se você gostou e ainda não deixou seu joinha, deixa um joinha aí pra mim e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!